príncipe, nosso querido príncipe. Mas agora, gente, vem um assunto que ele é super, hiper atual e eu acho que ele vai ser sempre atual. Sempre. Sabe por quê? Nós vamos falar agora de um assunto sobre um sentimento que nós trazemos daquilo que nos desregulou, o pecado original, para nós que somos cristãos. Um deles é a inveja. Então nós vamos ver um pouquinho as faces da inveja para nós tratarmos desse assunto. Mas antes, dá uma olhadinha no VTzinho aí. A inveja é um sentimento que desde sempre acompanha o homem e não escapa de nenhum ser humano. Muitas são aquelas pessoas que invejam e desejam estar no lugar de seu próximo para ter o mesmo que ele. Apesar de algo comum, em alguns momentos esse sentimento é confundido com ciúmes ou cobiça. Nos ciúmes, a pessoa tem medo de perder algo que lhe é importante. Já na cobiça, a pessoa almeja ter o mesmo que o próximo, mas sem desejar mal ao outro. A inveja, por outro lado, é o sentimento de quem quer algo de outra pessoa e ainda deseja mal a ela. Infelizmente, mesmo que seja um sentimento ruim, a inveja não escapa de ninguém e por vezes até mesmo cega a pessoa para as coisas boas que ela tem em sua vida. No Papo Reto de hoje, vamos conhecer as faces da inveja. Acompanhe! Muito bem, gente. Tá aí, ó, um assunto bem atual, por isso que o padre falou. E para isso, para falar desse assunto, nada e ninguém mais do que Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro, um baita de um psicólogo que eu recomendo para você. Gabriel, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo aí presente. Querido Gabriel, jovem e super competente. Gabrielzinho, um assunto esse aí dói, hein? Esse assunto aqui de hoje costuma incomodar a todos nós, hein? Que é essas faces da inveja. É o importante, eu acho que sempre lembrar, primeiramente, para que aqueles que me acompanham como sacerdote, falando como padre, a gente sabe de onde vem esse desarranjo afetivo, sentimental, psicológico. Nós sabemos e cremos, como cristãos, que veio por causa do pecado original, né? O homem não era para ter inveja, o homem não nasceu para ter, o homem nasceu imagem de Deus, que é o próprio Cristo. Olhar para Cristo é você ver o que é o homem perfeito. Só que esse desarranjo, ele continuou na gente. A gente luta no dia a dia para não ter esse e outros. Mas agora a grande pergunta é essa. Diante da ciência psicológica, que o nosso querido Gabriel é muito bem informado sobre isso. Gabriel, a grande pergunta que eu quero começar para você. Por que o ser humano ele está sempre suscetível a ter inveja? Na sua opinião, naquilo que você estudou, por que isso está sempre batendo no coração de todos os homens e mulheres no mundo? Legal. Na verdade, assim, vamos lá. A inveja, ela é um sentimento e é um sentimento que é característico de todo ser humano, né? Então, a gente tem que entender que todo mundo tem inveja, não é uma coisa que só uma pessoa tem ou outra pessoa tem. É lógico que existem graus de inveja e, logicamente, a inveja tóxica, né, que é aquela inveja mais pesada, ela é prejudicial tanto para a pessoa quanto para as outras que estão ao redor dela. A pessoa que é invejada e a pessoa que sente inveja, os dois sofrem muito. E nesse conceito de inveja, né, padre, a pergunta que você fez é assim, a inveja ela é um sentimento padronizado nosso por causa de pensamento que a gente tem, né? Como a inveja é um sentimento, a gente parte do princípio de que existe um pensamento antes que gera essa inveja. Sim. Né? Então, antigamente, há muitos e muitos e muitos anos atrás, a inveja ela serviria até como uma forma de sobrevivência também, né? A pessoa ou aquela pessoa ela tem uma caverna que eu não tenho, ela tem o fogo que eu não tenho, e isso gera aquele sentimento de eu quero possuir aquilo, porque senão eu vou padecer de alguma forma, né? Sim. Então, assim, nesse contexto, a inveja ela faz parte. Agora,
a forma da gente lidar e pensar sobre o mundo, sobre os eventos que acontecem na nossa vida, a gente pode, aí mais para frente eu vou explicar melhor, mas a gente pode transformar essa inveja em algo positivo. Mas, a princípio, a inveja ela é sempre negativa, por quê? Porque ela gera uma emoção de raiva, porque Sim. ela quer de alguém algo que ela possui, e mais do que isso, ela quer que aquela pessoa se ferre, né? Ela quer que aquela pessoa não tenha aquilo ou perca aquilo, porque isso dá um sentimento de prazer para ela, né? Então é complicado esse sentimento, porque gera muitas questões, né? De sociedade de forma geral. Infelizmente, todos nós temos um pouco isso, que aí explica até bem, você mesmo vai explicar, a diferença dos ciúmes e de você ter inveja. Então, por exemplo, vamos falar de nós homens, mas as mulheres também existe muito isso, talvez até mais. De repente você é um homem de uma estatura mediana e você olha para um homem que tem uma altura alto, que tem, por exemplo, um tem pouco cabelo, o outro tem topete, o outro tem não sei o quê. E às vezes aquele desejo, eu não nasci assim, caramba, eu queria ter um cabelo igual aquele cara. Eu queria ter a altura daquele homem. Eu queria ter os lábios não sei de quem. Eu queria ter a cor dos olhos que aquele cara tem e eu não tenho. Eu estou falando na característica física, mas você também pode invejar a maestria de alguém em se desenvolver no profissional dele, né? Então, muitas vezes você deseja aquilo que a pessoa quer. Como você falou, pode, no lado profissional, no lado de descobertas, pode ser algo positivo, porque pode impulsionar você a ir buscar também por causa dos dons que você tem. Mas e quando você não pode buscar? Tem a ver com tamanho, tem a ver com o físico, né? Então isso aí entra em inveja e pode se tornar perigoso, né? Porque você pode não aceitar o outro simplesmente porque ele é diferente de você, ele é mais alto, ele é mais, pelos padrões culturais, ele é mais bonito do que você, não é? Então, eu acho que é legal a gente falar isso daí, porque é algo que atrapalha muito a nossa chamada civilização. Porque às vezes você está no mesmo território e você vai se deparar, ora, com pessoas diferentes de você, onde você chama mais atenção, mas às vezes é a outra que chama. Entendeu? Então, esse lido, né? Esse lidar com esse comportamento é o grande desafio que eu penso que a psicologia pode nos ajudar muito. Que é diferente, aí você vai complementar já, dos ciúmes. Porque o ciúmes é algo que, na verdade, não é nem algo que eu almejo, mas é algo que me desafiou e está mexendo comigo, mas eu não desejo ter aquilo que a pessoa fala, mas eu sinto ciúmes porque aquilo que a pessoa está fazendo está chamando mais atenção naquilo que eu faço, ela também faz e ela dá mais certo. Isso pode ser os ciúmes de alguma coisa. Quero que você explique um pouquinho isso melhor para nós. Legal, existem diferenças sim. Então a inveja é basicamente o que a gente falou, né? Ela provém de uma emoção de raiva, e aí a partir do pensamento de eu quero ter aquilo e eu não posso ter, né? Sim. Como, por exemplo, as características físicas, como eu quero que a pessoa se machuque ou aconteça alguma coisa com ela porque ela tem e eu não tenho. Perca aquela beleza e não tenha mais. Exato. Existem casos extremos, padre, que é triste de falar, mas a pessoa quer que a outra sofra um acidente para perder a beleza que ela tem, porque aí sim ela vai, a outra vai ser, ela vai ser mais bonita que a outra, né? Enfim, esse é o contexto de uma inveja realmente, a inveja negativa e tudo mais. Sim. Já a parte do ciúme, padre, a emoção é diferente, né? Porque a emoção, ela provém de um medo. Medo do quê? Medo de perder algo que você tem, né? Então, boa. O ciúme é aquela coisa de você perder algo que você julga que pertence a você ou que só deve ser seu, né? Ou seja, relacionamentos de amizades, no trabalho também. Qualidade profissional, né? Todas as áreas que você julga que tenha aquele sentimento de posse, sabe, padre? É aquele comportamento de posse que vem através desse ciúme. Então,
a inveja é algo que eu gostaria de ter e eu não tenho. E além de tudo, eu quero que a pessoa que tem algo que eu almejo perca de alguma forma. Sim, né? sim. O ciúme é algo que eu julgo que eu tenho, que é meu, que só pode ser meu, e eu tenho medo de perder. Então a emoção é diferente, né? Certo. Então, nesse aspecto, existem esses dois entendimentos que tem pessoas que confundem muito, né, padre? Mas que elas são bastante opostas desde da primeira fase, que é da emoção que vem do ambiente, né? Legal. Agora, mais importante que isso, padre, é entender que assim, existe uma terceira via que muita gente bate o pé em relação a isso, mas é um nome diferenciado para... você tem a admiração, né, padre? A admiração eu trabalho no meu consultório falando da inveja positiva e inveja negativa. Tem gente que fala que a inveja é só uma, inveja não pode ser positiva, mas eu considero a inveja positiva uma admiração. Admiração. E qual que é a diferença? Sim. A admiração é quando você admira uma pessoa pelo que ela é, ou pela altura, ou pelos comportamentos, ou você fala assim, nossa, que legal que ela é assim, ou que legal que ela conseguiu tal coisa, poxa, eu acho muito legal, eu gostaria de ter a mesma coisa, ou então eu gostaria de trilhar o mesmo caminho. E aí, a grande diferença de uma coisa e outra é que na inveja positiva, ou seja, na admiração, você vai atrás de saber como aquilo aconteceu, né? Você busca mentores que são melhores que você Sim, busca pessoas que adquiriram tal coisa que você gostaria e que você é muito feliz pela outra pessoa, mas que você também quer conseguir. Perfeito. Então você vai, em vez de querer derrubar a pessoa, não, você vai tentar se aliar a ela de alguma forma, entender quais foram os passos que ela deu para que você também atinja isso. Né? Show de bola. Essa é a inveja positiva. Maravilhoso. Excelente explicação. Daqui a pouquinho, gostaria que você explicasse para nós quais são os caminhos para a gente trabalhar quando eu tenho essa inveja ou esses ciúmes meio desmedido que acabam me prejudicando. O que nós poderíamos fazer como um tratamento? Porque isso não é bom, a gente precisa de tratamento. Mas daqui a pouquinho você fala, porque alguém que a gente Agora, gente, voltemos aqui. O padre está conversando aqui com o Gabriel Monteiro, psicólogo, e nós estamos falando sobre as faces da inveja, né? Que é um sentimento. A gente já traz isso, todos os seres humanos trazem, e ele explicou muito bem que existem o tipo de inveja, que até o nome, ele deu uma melhorada no nome, ficou super legal, que é, na verdade, uma admiração que a gente tem por alguém, seja lá no âmbito qual for, ou físico, ou profissional, pelos dons da pessoa. E isso impulsiona você. Mas também existe aquele sentimento que a gente fala que é a inveja mesmo, que é aquele sentimento que você gostaria de ter e fica com raiva porque aquela pessoa, se dá melhor do que você, ela é mais bonita que você, e você parece ter até um prazer que haja uma desarrumação na vida dela para você aparecer e ela não. Então a grande pergunta agora, meu querido Gabriel, quem tem esse sentimento desajustado, que nós todos temos, que às vezes pode acontecer com a gente, o que nós podemos, dentro da ciência psicológica, caminhar, treinar, para que isso seja amenizado ou eliminado da nossa vida? Legal, padre, você falou uma palavra que eu acho importante até para frisar antes da gente falar dessa parte, que é assim, você falou de dor, né, que a pessoa sente até dor e realmente, né, é estudado de forma científica isso e entendido que quando a pessoa sente inveja, ela tem o sentimento, a área do cérebro que ativa é a mesma área da dor física, né? Para você ver o nível de dor e como isso é negativo para o ser humano, né? E quando a pessoa tem inveja, sente a dor física, quando a outra pessoa que ela está tendo inveja, né? Tem inveja de alguma forma, se dá mal de alguma forma ou dá alguma coisa errada para ela sente, a pessoa que sente inveja da outra, começa a sentir um sentimento de prazer. Olha só que loucura, né? E é uma parte totalmente cerebral mesmo, neurocientificamente falando.
E mais um ponto que aí a gente já liga com as formas de tratamento, as formas de entendimento. Eu quero dar um exemplo da diferença entre inveja e admiração. São os exemplos que eu dou geralmente dentro da terapia para a pessoa entender. Sim. Assim, imagina que uma pessoa ela tá na academia e ela entra na academia porque ela quer melhorar o corpo, melhorar o físico, melhorar a saúde, e ela vê uma pessoa que tem um físico bonito, ou é forte, ou é esbelto, ou é definido, enfim. O comportamento de inveja seria o quê? A pessoa olhar para aquela pessoa e começar a maldizer essa pessoa, falando assim, ela só conseguiu isso porque ela tomou bomba, ela fez alguma coisa negativa. Então, nossa, ela deve se privar de um monte de coisa para conseguir isso, ela deve sofrer pra caramba e tal, não sei o quê. E o desejo interno até de, nossa, no futuro ela vai ter um câncer por causa disso, esse tipo de coisa. No comportamento de admiração, você vai olhar para aquilo lá e vai falar, nossa, esse é um corpo que eu almejo. Deixa eu chegar nessa pessoa e conversar com ela. Falar assim, olha, parabéns pelo seu físico e tal, deve ter sido muito esforço, legal a sua disciplina. Você tem alguma dica para me dar? Eu estou começando agora, eu queria entender mais ou menos o caminho. Sim. Entende a diferença? Sim, diferente. Então, assim, essa é a diferença de admiração para uma inveja nesse sentido. Perfeito. Legal? Bom, e aí, como é que a gente faz para trabalhar isso, né? Existem conceitos característicos, ou seja, você pode trabalhar internamente e externamente. Internamente é o quê? A sua inveja, quando você está sentindo inveja de algo, ou seja, primeiro entender que isso como eu falei no começo, isso é de todo ser humano, a inveja faz parte. Sim. O que é importante é você perceber que você está com comportamento e entendimento de ansiedade, de inveja de alguma forma, perceber e começar a modificar o pensamento para que isso não tome conta de você e não te atrapalhe na vida, né? Então, o primeiro passo é entender que isso é natural, porém, você tem controle sobre isso dependendo da forma que você trabalha a sua cognição, ou seja, o seu pensamento, tá? Segundo ponto que é importante é entender a sua dor, ou seja, você perceber que uma pessoa está num nível acima do seu e tudo mais, é entender que, nossa, nesse momento eu não estou naquele patamar, eu gostaria de estar, mas não estou. Entender o seu contexto de vida, porque cada contexto é diferente um do outro, né? Então isso é importante entender. E perceber, porque aí, se você entende e percebe o contexto da tua vida, você valoriza o que você tem hoje, e aí você se desenvolve para tentar algo mais para frente. Então é entender que ser resiliente no ponto de vista de, poxa, eu gostaria de estar em outro lugar, ter uma outra realidade, mas eu não tenho atualmente por todo o meu passado. Então eu preciso entender que isso faz parte da minha realidade e como eu posso, a partir desse entendimento, ser diferente, melhorar nesse ponto. Esse é o pessoal. Isso é lógico que são alguns aspectos, né? Mas isso são aspectos importantes. E na parte externa, é você entender e perceber, também saber ler um pouquinho melhor o sentimento do outro. Então, entender que, primeiro, você não consegue modificar o outro, né? Isso a gente já fala, sempre que a gente conversa, eu falo disso para você, né, padre? Porque é um conceito muito importante. Você não consegue modificar o outro. Então, mas você consegue perceber que a pessoa está sendo invejosa, e aí você se protege disso. Você já entende que isso é um comportamento da pessoa e não seu, e aí você valoriza cada vez mais o que você atinge. Legal. E um outro aspecto que também é importante é entender que quando a pessoa é invejosa, quando você está num círculo de pessoas que têm inveja e tudo mais, você tem que se cuidar para que isso não te atinja emocionalmente. Ou seja, chega ao ponto da pessoa que é invejada, se ela está num círculo de amizades, né, que as pessoas são invejosas, ela tem uma tendência até a entrar em depressão, até em se auto-sabotar, a não se acreditar mais, né? Então, são esses pontos que são importantes, porque, padre, o autoconhecimento é fundamental, eu sempre falo isso também, e quando a gente se conhece melhor, a gente toma melhores decisões, a gente entende melhor o contexto da nossa vida e também percebe o nosso redor, quem são as pessoas que realmente valem estar do lado. Maravilha. Meu querido, estamos juntos sempre, você é maravilhoso, ótima explicação, Gabriel.
Pena que o nosso tempo é tão curto, né? Eu gostaria muito de continuar falando sobre esse assunto, porque ele é disparado um campeão aí. Olha, no próximo programa a gente vai falar de outros assuntos maravilhosos. Deus abençoe você, hein? Tamo junto. Agora, gente,